no vale da sombra da dor. A noite estava escura, e o silêncio pesava como uma sentença. Cada batida do coração era acompanhada por uma dor profunda, que não vinha apenas do corpo, mas da alma. Era como se as paredes do quarto, úmidas e frias, quisessem sussurrar que não havia mais esperança. Do lado de fora, o mundo continuava, mas ali dentro, a única certeza era a presença da dor. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Quando o médico diz que não há cura, quando o corpo não responde mais aos remédios, quando os olhos se perdem em lágrimas e a alma grita, em desespero: até quando, Senhor? Até quando vou suportar isso? Foi exatamente nesse ponto que Davi se encontrou quando escreveu o Salmo 6. Ele estava ferido, doente, cercado por inimigos, mas o pior inimigo não era visível. Estava dentro dele. Era o desespero, era a dor, era o medo da morte. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele clamou. Era um pedido de misericórdia. Não de um guerreiro forte, mas de um homem quebrado. Ele sabia que não tinha forças. Sabia que só Deus poderia salvá-lo. E é aqui que começa a nossa história. Uma história de um homem comum que decidiu clamar. Um homem que estava à beira do abismo, física, emocional e espiritualmente, e que, em meio ao choro, encontrou a única ponte entre o sofrimento e a redenção: a oração. A oração não como um ritual frio, mas como um clamor rasgado, um pedido urgente, uma súplica de quem sabe que, se Deus não intervir, tudo estará perdido. Assim como Davi, ele orou: Senhor, cura-me, pois os meus ossos estão estremecidos, e a minha alma está profundamente perturbada. Quantas vezes você já sentiu os ossos tremerem? Quantas vezes sentiu que a dor invadia até aquilo que não se vê? Há doenças que paralisam o corpo, e há outras que adoecem a alma. Algumas matam lentamente por dentro, dia após dia, sorriso após sorriso. Davi, mesmo sendo rei, não era imune à dor. E essa é uma lição para todos nós. Não importa o cargo, a força ou o conhecimento. Quando a doença chega, somos todos iguais diante de Deus. E só Ele pode mudar o veredito. Enquanto a enfermidade avançava, enquanto os dias se tornavam mais escuros e as noites mais longas, Davi clamava: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua misericórdia. Ele não pedia cura por merecimento. Ele sabia que a única chance vinha do amor imerecido de Deus. Ele sabia que o que o sustentaria não era a força, mas a graça. E aqui, neste ponto do abismo, começa o milagre. Não um milagre imediato, mas um milagre que nasce no choro, que se fortalece na dor e que brilha, como uma chama, no coração quebrado de quem se recusa a deixar de orar. O clamor no silêncio. As lágrimas não pedem permissão para cair. Elas apenas caem. Davi diz: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Imagine isso por um momento. Um rei, um homem de batalhas, um servo de Deus, chorando sozinho no silêncio da madrugada. Esse é o retrato de alguém no limite. De alguém que já tentou de tudo e, mesmo assim, se vê quebrado, implorando por um toque do Altíssimo. Davi não escondia suas emoções. Ele não mascarava sua dor. Ele escancarava tudo diante de Deus. É nesse ponto que muitos desistem. Quando a oração parece não ser respondida. Quando o silêncio de Deus é mais ensurdecedor do que os gritos da alma. O deserto é longo, e a alma pergunta: será que ele me esqueceu? Mas há um segredo no silêncio. Deus não está distante porque não se importa. Ele está perto porque está provando a fé. E toda fé provada é fé fortalecida. Nos hospitais, nas camas frias, nos quartos escuros, há milhares de pessoas vivendo esse salmo todos os dias. Há mães chorando pelos filhos, filhos orando pelos pais, jovens clamando por um diagnóstico diferente, idosos pedindo apenas mais um tempo.
O homem da nossa história, alguém como você, como eu, se encontrava exatamente aí, entre a fé e a dúvida. A doença já o enfraquecera. O corpo magro, os olhos fundos, a voz quase apagada. Mas a oração, essa nunca cessava. Ele não orava apenas por cura física, orava por cura da alma, pela paz que só Deus pode dar quando tudo parece perdido. Orava com o coração rasgado, porque sabia que Deus não despreza um coração quebrantado. E nesse vale escuro, um som começou a ecoar. Não era um som audível aos ouvidos humanos. Era como um sussurro na alma, uma presença, um calor, um leve estremecer do espírito. O homem abriu os olhos e, mesmo na enfermidade, sentiu algo diferente. Era como se o próprio Deus estivesse ali, não com palavras, mas com presença. Essa é a resposta que muitos não reconhecem. Deus responde primeiro com presença antes de responder com ação. Antes da cura, Ele envia consolo. Antes da resposta, Ele oferece companhia. E isso muda tudo. Davi, mesmo sem ver a cura imediatamente, começou a declarar: O Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor recebeu a minha oração. Que fé é essa? A fé que não espera ver para crer. A fé que crê, mesmo quando tudo diz o contrário. A fé que se agarra em Deus como a última esperança e descobre que Ele é a única esperança real. É nesse tipo de fé que nascem os milagres. É nesse tipo de oração que o céu se move. O choro que sobe aos céus não volta vazio. Deus recolhe cada lágrima. Ele transforma o gemido em cântico, o desespero em testemunho. Enquanto o mundo dizia, é o fim, Deus sussurrava, ainda não terminou. A oração continuava, mesmo fraca, mesmo chorando, mesmo sem forças para ficar de pé, porque quando o corpo não aguenta, a alma continua. Quando a voz falha, o espírito clama. E Deus ouve, sempre ouve. O milagre invisível. Há um tipo de milagre que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Não começa com a cura do corpo, mas com a restauração do espírito. E foi isso que começou a acontecer. O homem, antes totalmente entregue ao desespero, sentiu algo mudar dentro de si. A doença ainda estava lá. Os sintomas persistiam, mas o medo já não dominava mais seu coração. Onde antes havia pavor, agora havia paz. Uma paz estranha, quase ilógica. Uma paz que a medicina não explica, mas que as Escrituras descrevem com precisão. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A presença de Deus não removeu a dor de imediato, mas trouxe ao coração dele uma certeza: Deus está comigo. E isso foi suficiente para reacender a chama da fé. Naquela madrugada, ele abriu a Bíblia, e seus olhos caíram novamente no Salmo 6. Mas agora ele leu com outros olhos. Era como se o Salmo tivesse sido escrito exatamente para ele. Davi já não era apenas uma figura histórica, era um espelho, um reflexo de sua própria alma em agonia. Afasta de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. Essa declaração ecoou dentro dele com força. Ele entendeu. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus ouve o choro. Deus acolhe a dor. Deus se inclina para aquele que clama. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Não um milagre espetacular como nos filmes ou novelas, mas um gesto simples. Um enfermeiro, que sempre parecia distante, entrou no quarto com um sorriso. Perguntou se ele queria orar. Ele ficou surpreso. Aquela pergunta não era comum. E juntos, de mãos dadas, oraram. Não havia trovões, nem luzes celestiais. Mas havia calor, havia comunhão, havia esperança. E, acima de tudo, havia fé. O homem não sabia, mas naquele exato momento, enquanto orava, uma célula do seu corpo começou a se regenerar. Uma inflamação começou a recuar.
Um exame que antes apontava algo irreversível começaria a mudar. O milagre começou em silêncio, como um sopro divino. Quantas vezes esperamos grandes sinais de Deus quando, na verdade, Ele trabalha no invisível? No oculto, no mais profundo da alma e do corpo. Ele cura em silêncio, restaura em segredo, transforma sem alarde. Assim como a semente precisa de tempo, o milagre também precisa de maturação. A fé é a terra, a oração é a água, e o tempo de Deus é o sol. Quando esses três elementos se unem, algo extraordinário acontece. Na manhã seguinte, algo estava diferente. O homem acordou com mais disposição. Sua respiração estava mais leve. A febre cessara. E, principalmente, sua alma estava tranquila. Não era o fim da batalha, mas era o começo da vitória. A guerra invisível. Toda cura verdadeira passa por uma batalha, e muitas vezes, essa batalha não se dá apenas no corpo, mas nas regiões invisíveis, onde a fé é testada e as trevas tentam gritar mais alto que a voz de Deus. Nos dias que seguiram aquele despertar de fé, o homem parecia melhorar lentamente. Mas foi exatamente nesse período que os ataques começaram a se intensificar. Pesadelos perturbadores, dores que voltavam repentinamente, vozes internas que diziam: "Você não vai conseguir, é só uma ilusão." Ele sabia que não era apenas uma luta médica, era espiritual. O inimigo das almas se agita quando sente que vai perder. E naquele caso estava prestes a perder a alma de um homem que renascia. Em um desses momentos de tormento, sozinho no quarto escuro, o homem orou novamente o Salmo 6. Mas dessa vez, ele não sussurrou. Ele gritou: "Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e salva-me por tua misericórdia." Era um grito de guerra espiritual, uma convocação do céu. Ele não mais se calava. Ele lutava. E mesmo que seus braços estivessem fracos, seu espírito se erguia como um guerreiro diante do trono de Deus. O inimigo tentou confundi-lo, tentou fazê-lo duvidar. Mas a cada versículo recitado, uma muralha espiritual se erguia ao seu redor. Davi disse: "Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto." E foi com essa autoridade que o homem começou a declarar cura sobre seu corpo, vida sobre seus ossos, paz sobre sua mente. A guerra ainda não havia terminado, mas algo havia mudado. Ele não lutava mais sozinho. Cada oração feita em fé é uma espada erguida. Cada versículo proclamado é um escudo levantado. Cada lágrima é como azeite que alimenta o fogo da presença de Deus. E aquele homem já não era o mesmo. Ele estava sendo transformado de dentro para fora. Os médicos começaram a notar as mudanças. O quadro clínico estava diferente. Os exames começavam a apresentar resultados inesperados. Mas o verdadeiro milagre não estava nos números. Estava no olhar daquele homem. Seus olhos, antes opacos pela dor, agora brilhavam com uma luz estranha. Uma certeza absoluta de que Deus estava agindo. Havia ainda noites de dor, mas agora ele não chorava mais como alguém sem esperança. Agora ele chorava como um filho que sabe que o pai está por perto. Como alguém que não se rendeu, que não desistiu, que transformou o sofrimento em altar. E é nesse ponto da história que o mundo espiritual se curva. Porque um homem que ora sem desistir, mesmo doente, é um terremoto no inferno. E aquele homem era exatamente isso, um terremoto espiritual em forma de fé. Quando o céu toca a terra, a linha entre o céu e a terra é fina para os que creem. Às vezes, basta uma oração, um toque divino, um suspiro de fé, e o céu se dobra sobre o impossível. Foi exatamente isso que aconteceu. No 13º dia de internação, o homem acordou diferente.
Ele não sabia explicar, mas sentia. Não era apenas ausência de dor, era uma presença indescritível. Uma sensação de paz que preenchia cada célula, cada espaço, como se a própria eternidade houvesse tocado seu corpo mortal. Ele tentou se levantar e conseguiu, sem ajuda, sem tremores. Seus músculos, antes fracos, obedeceram. A enfermeira entrou e ficou paralisada. Aquela cena não fazia sentido. O prontuário dizia que ele deveria estar deitado, debilitado, mas ali estava ele, em pé, com os olhos voltados para o céu, sussurrando: "Obrigado, Senhor. O Senhor me ouviu." Naquele dia, exames foram refeitos. Os médicos se entreolharam, confusos. Os parâmetros estavam normais. A inflamação desaparecera. O sangue estava limpo. A doença, antes agressiva e devastadora, agora era apenas um vestígio nos papéis antigos. A equipe médica preferiu dizer que foi uma resposta positiva ao tratamento. Mas ele sabia. Deus havia tocado seu corpo. O Salmo 6 agora não era apenas um clamor de um rei antigo. Era o testemunho vivo de um homem que atravessou o vale da sombra da morte e encontrou vida. Na saída do hospital, ele segurava sua Bíblia como quem segura uma espada vitoriosa. E ao passar pela porta, parou, fechou os olhos e disse: "Eu te louvo, Senhor, porque não me deixaste ser vencido pela dor. Tu transformaste meu pranto em dança." Mas o milagre não terminou ali. Algo novo havia nascido dentro dele. Uma fome pela presença de Deus, um amor pelas Escrituras, uma coragem que só quem enfrentou a morte conhece. Ele passou a visitar hospitais, orfanatos, presídios, e onde quer que entrasse, contava sua história, não apenas para impressionar, mas para mostrar que Deus ainda cura. Deus ainda responde. Deus ainda age. Ele orava com outros enfermos, recitava o Salmo 6 com aqueles que choravam, e dizia com convicção: "O Senhor ouviu o meu pranto, e Ele também ouvirá o seu." A dor que antes o esmagava agora era o testemunho que salvava outros. Ele havia sido curado, mas também havia sido chamado. Seu sofrimento foi a ponte para sua missão. Sua fraqueza se tornou sua força, e sua vida agora era um altar vivo para a glória de Deus. A redenção da dor. A dor é um mistério. Ninguém a deseja, ninguém a busca. Mas muitas vezes é nela que encontramos o que há de mais sagrado, a presença de Deus. A história desse homem, como tantas outras espalhadas pelo mundo, nos ensina que a dor não é o fim. Ela pode ser o início de uma fé viva, de uma relação verdadeira com o Pai, de um renascimento. O Salmo 6, que um dia foi apenas um texto, agora pulsava em sua carne, em sua alma, em seu espírito. Não era mais um salmo de lamento. Era um hino de vitória. A oração que antes saía entre lágrimas, agora se transformava em louvor. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Essa declaração ecoa não apenas nos tempos bíblicos, mas em cada quarto de hospital, em cada madrugada silenciosa, em cada coração cansado que ainda insiste em orar. O que essa história nos ensina? Que a fé não é a ausência de dor, mas a convicção de que, mesmo em meio a ela, Deus está presente. Que o milagre começa antes da cura. Começa no coração que crê. Que orar mesmo sem forças é um ato de guerra. Que chorar diante de Deus não é fraqueza, é intimidade. A redenção da dor é isso, transformar sofrimento em testemunho. É perceber que Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele as recolhe, Ele as usa, e com elas, rega as sementes dos maiores milagres. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. E se você está ouvindo essa história, é porque talvez você precise ouvir isso. Deus ainda ouve. Deus ainda cura. E acima de tudo, Deus ainda transforma. Não importa o que o médico disse. Não importa o tamanho do diagnóstico. O que importa é que você ainda respira. E se você ainda está aqui,
Deus ainda tem planos. Então, se hoje você está enfrentando uma doença, ou conhece alguém que está, faça como Davi, como esse homem. Ore, clame, lute. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele se inclina para ouvir aquele que o busca de coração sincero. Talvez o seu milagre não venha do jeito que você espera, mas virá da forma que você precisa. E quando chegar, você entenderá que a dor não foi em vão. Conclusão e oração final. A dor pode te quebrar, mas também pode te moldar. O silêncio de Deus pode parecer abandono, mas é preparação. E o choro da madrugada é o grito da alma que move os céus. Não desista, não pare. O Deus que ouviu Davi, o Deus que curou aquele homem, é o mesmo que está ouvindo você agora. E Ele ainda pode fazer o impossível. Oração de petição pela cura, inspirada no Salmo 6. Senhor meu Deus, venho à Tua presença com o coração aflito, corpo cansado e alma abatida. Como Davi, clamo por Tua misericórdia, pois estou doente e fraco. Senhor, cura-me. Meu corpo sente dores e minha alma está profundamente perturbada. Não me repreendas na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. Antes, envolve-me com Tua graça e derrama sobre mim o bálsamo da Tua cura. Sei que és justo, mas também sei que és compassivo. Escuta o meu clamor. Até quando, Senhor? Até quando sofrerei essa dor? Volta-te para mim e salva-me. Pela Tua fidelidade, livra-me deste sofrimento, pois entre os mortos ninguém te louva. No túmulo quem te dará graças? Eu, porém, quero viver para te glorificar. Quero contar aos outros sobre o Teu poder de cura e Tua bondade infinita. Estou exausto de tanto gemer. Toda noite inundo o meu leito com lágrimas. O meu sofrimento é pesado, mas maior é o Teu poder. Os meus olhos se consomem de dor, mas minha esperança está em Ti. Afasta de mim tudo o que me oprime. Pois o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor escutou a minha súplica e o Senhor acolheu minha oração. Eu creio que Tu és o Deus que sara, o Deus que levanta do pó, o Deus que transforma lamento em dança. Pai amado, estende Tua mão sobre meu corpo enfermo. Restaura minhas células, limpa meu sangue, fortalece meus ossos. Cura não apenas o físico, mas também as feridas da alma. Que Teu Espírito Santo percorra cada canto do meu ser e faça nova todas as coisas. Declaro com fé que estou nas Tuas mãos, e nenhuma enfermidade é maior do que o Teu amor. Eu confio na Tua promessa, pois está escrito: o Senhor sustenta os que estão prostrados e levanta os abatidos. Em nome de Jesus, o Cristo meu Salvador, eu te suplico, cura-me, Senhor. Restaura-me, Deus, e serei completamente são. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.